E o Rick Notícias e Opinião conversa agora com o deputado federal Felipe Francischini, que também é o presidente do União Brasil no Paraná. Boa tarde, deputado. Obrigado pela atenção com os ouvintes Jovem Pan em todo o estado. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Gê. É um prazer estar aqui com vocês. Manda um abraço aos ouvintes. Agora, deputado, vamos começar do começo, então. Hoje é uma pesquisa que colocou o candidato do União Brasil, o pré-candidato do União Brasil ao Senado, Sérgio Moro, na frente. Como é que vocês avaliam esses dados? A gente avalia com bastante tranquilidade, até porque nós já imaginávamos um cenário como esse. O ex-juiz Sérgio Moro, ele é nascido aqui no estado do Paraná, em Maringá, desenvolveu toda a sua carreira dentro da magistratura em Curitiba, todas as grandes operações antidrogas, contra grandes quadrilhas, depois a Lava Jato, focada mais na política. Toda a sua atuação foi aqui no Paraná, então era óbvio. Se em São Paulo ele tinha 20%, 22% para o Senado, que aqui no Paraná ele teria uma margem maior, bem maior do que aquela apresentada em São Paulo. Então recebemos, na verdade, com tranquilidade e já esperando esse cenário. Agora, deputado, como é que vai ficar essa questão da articulação, né? O G até brincou aqui antes da entrevista se o União Brasil vai ou não lançar candidato ao governo, se estuda fazer uma coligação. Como é que vocês estão vendo essa questão ao Palácio Iguaçu? Na verdade, assim, o fato do Moro voltar ao Paraná foi muito recente. Foi um fato de 2 semanas atrás, em que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo impugnou o seu domicílio eleitoral em São Paulo. Então era algo que não estava na previsão do União Brasil do estado do Paraná, o qual eu presido. Mas é um fato que aconteceu e pra gente tá ok, tá tranquilo. E agora o que nós temos que tratar é a questão da disputa desse ano. O que eu sempre tenho pregado, isso eu prego há mais de um ano, é que pelo tamanho o União Brasil tem que disputar uma campanha majoritária, seja governo do estado, seja senado, seja como vice, nós temos que participar da majoritária e hoje nós temos grandes nomes no partido, um deles, o principal, é o ex-juiz Sérgio Moro, que tem um capital político muito grande ainda no estado do Paraná. Mas ele sairia senador, governador? Então, nós tivemos uma conversa com ele 2 semanas atrás, nós definimos que vamos fazer alguns eventos regionais, inclusive quinta-feira agora será o primeiro evento do nosso partido aqui em Curitiba, o ato de filiação do deputado Neyley Prevot, que vai concorrer a deputado estadual a pré-candidato a deputado estadual nessa eleição e que vai assumir a União Brasil em Curitiba. O juiz Sérgio Moro estará lá presente e vai ser o primeiro evento que nós faremos dentre vários pelo Paraná inteiro. O que nós estamos formulando agora é um plano de governo. Quando eu digo plano de governo, não serve apenas para o executivo, serve para o partido ter uma base de sustentação para que todos os candidatos falem a mesma língua. Então, o juiz Sérgio Moro tem rodado o Paraná também, conversando com a mídia, conversando com as pessoas. Estamos elaborando um plano muito forte dentro de todas as áreas, não é aquele plano genérico que todo político apresenta, é um plano conhecendo o Paraná, analisando estatística, analisando a história econômica do nosso estado, então dentro da agricultura, da cultura, do esporte, das artes, do lazer, do turismo. Então nós apresentaremos esse plano ao longo desses eventos e eu acredito que essa definição de qual majoritário a União Brasil vai apresentar será lá pelo dia 20 de julho. Mas está descartado essa aliança com o Ratinho Júnior? Não está descartada. Na verdade, assim, o nosso partido tem uma boa relação com todos no Paraná. Claro que com a esquerda, nossa conversa é zero, até porque a minha história, principalmente, não me permite o mínimo diálogo. Claro que diálogo para discussão de projetos a gente tem. Agora, diálogo para eleições, nunca, esse é zero. Deputado, a gente vê o discurso até dos próprios eleitores dizendo que Moro não apoia Bolsonaro e, por isso, quem vota em Bolsonaro não vota em Moro. Esse discurso dos eleitores é um ponto de preocupação para a União Brasil com essa possível candidatura de Sérgio Moro? Tá aí um ponto que eu acho engraçado e é muito importante tocar nesse assunto. Eu vejo que assim, você tem bolsonaristas e lulistas. E ao mesmo tempo, você tem anti-bolsonaristas e anti-lulistas. Dentro da pesquisa, por exemplo, do presidente Bolsonaro, vamos dizer que ele tem 40%. Você tem uma grande esfera de bolsonaristas aí dentro e também tem uma grande parte de anti-lulistas aí dentro. Eu acredito que o juiz Sérgio Moro, dentro do antilulismo, ele tem uma maioria bem significativa, como o presidente Bolsonaro a nível nacional também tem, mas um fato que eu acho engraçado, que eu tenho conversado com muitos amigos, é que eu vejo muitas pessoas que são Bolsonaro roxo e que para Senado também votariam com certeza no juiz Sérgio Moro. Então é algo que eu acredito que nas próximas semanas vai estar se desenhando melhor, até porque, como o G falou aqui, tem muitos outros candidatos bons aqui no estado do Paraná. O próprio senador Álvaro Dias é um candidato que eu respeito, Paulo Martins é deputado junto comigo, um grande deputado lá em Brasília, apresentou grandes projetos. Então eu acho que o eleitor vai começar a acomodar essa carroça da política nas próximas semanas. Pergunta: existe uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral que foi relatada pelo ministro José Delgado. Lá atrás,
E ela, se essa consulta for referendada, o senhor advogado, que você gosta de juiz, ele é juiz, agora é advogado. Sérgio Moro é advogado. Advogado. Certo? Muito bem. A decisão do ministro José Delgado transformaria o senhor Sérgio Moro em inelegível. Vocês já observaram esse aspecto legal? Vocês se aprofundaram? Eu sei que vocês têm ótimos advogados na União, nossos colegas, seu e meu, do Marc, somos todos advogados aqui, não é? E outros tantos que estão nos ouvindo agora. A pergunta é, vocês já fizeram essa consulta? Vocês estão consistentes nesse sentimento de que ele é elegível? Não, totalmente, Jay. Esse é um ponto que muita gente me pergunta, mas nós fizemos uma análise com vários advogados aqui do estado do Paraná e muitos advogados que atuam em Brasília, contratados pela Nacional do Partido e até mesmo alguns escritórios de amigos nossos, e não há a mínima dúvida que não há problema. Na verdade, a questão da ficha de filiação é o ato interno do partido. Claro que ele assinou a ficha de filiação à União Brasil, juntamente já com o domicílio eleitoral de São Paulo constando, mas a partir do momento que se impugna a questão do domicílio eleitoral, ele volta automaticamente para o Paraná, não tem como ele ficar no limbo. E a questão da filiação está feita, não importa onde seja. Essa consulta diz que a filiação para presidente da República tem essa leitura que... aliás, tem muita gente que me pergunta se eu sou seu amigo e se eu gosto de você. Então eu vou aproveitar o nosso prestigioso microfone para dizer o seguinte: eu gosto muito do Felipe e acompanho a carreira dele e torci muito quando você foi presidente da CCJ, que aquela mulherada aí em cima de você gritava e tal. Bom, vamos voltar à atualidade. Eu não tenho essa convicção, muito embora eu tenha todo o respeito às consultas feitas pelo partido, é óbvio. Mas eu acho que esse assunto vai ser retomado, né? Não, com certeza, mas, por exemplo, hoje em Curitiba, vamos dizer que o Ratinho Júnior é filiado ao PSD. Se ele vai mudar o domicílio eleitoral dele para Londrina, ele não precisa se refiliar novamente. A filiação é uma só, a questão do domicílio só que foi discutida. Agora, mas o que a discussão deputado, é que a filiação, ele era do Podemos aqui no Paraná, então ele se filia no União lá em São Paulo, então que a filiação ficaria presa lá, digamos assim. Então vocês não entendem dessa maneira? Não, de maneira alguma, até porque vários casos já aconteceram de filiação, do sujeito ser filiado no estado, migrar para outro e não ter que fazer uma refiliação. A filiação é uma só no Brasil inteiro. Agora, deputado, também tem uma discussão importante sobre a direção do União Brasil, né? O Bivar falou em uma entrevista em rede nacional recentemente que o Moro vai escolher o que quer. Vocês aqui, locais, também veem dessa forma ou não? Há alguma contradição? Eu, assim, no meu histórico político, Mark, eu não sou de briga. Raramente eu entro na briga, ainda mais com pessoas que estão no nosso espectro liberal na economia, conservador nos costumes. Mas a questão, por exemplo, de briga aqui no estado, não há nenhuma. Claro que o ex-juiz Sérgio Moro, pela sua história, pela sua competência que exerceu onde passou, ele vai poder escolher o que ele vai querer disputar. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo disse na coletiva de imprensa e ao longo desse tempo que ele quer ouvir o nosso partido, quer ouvir a nossa executiva estadual. Porque ninguém consegue ser candidato de si mesmo. Isso é algo da política ao longo de séculos no mundo inteiro. Então eu tenho certeza que esse diálogo vai ser feito junto com ele para a decisão que seja a melhor para o partido. Felipe, eu escrevi a semana passada, antes dessa pesquisa, portanto, eu escrevi que se o senhor Sérgio Moro expusesse seu nome ao governo, ele sairia com 2 dígitos, indiscutivelmente. As pesquisas, elas são divulgadas ou não, como disse bem o presidente da Assembleia Legislativa. Mas o senhor Sérgio Moro, eu tenho convicção pessoal que se ele expuser o nome dele como candidato ao governo, ele tem enorme chance de ir ao segundo turno. Isso é indiscutível para quem faz análise política. Existe essa chance, o senhor que conversa com ele, tem tratado disso, ele já expôs que pode, porque ao Senado ele já expôs que pode sim ser candidato e seloar. Agora, ele pode ser candidato ao governo também? Não, com certeza. Até aqui na eleição do Paraná, hoje o governador Ratinho está muito consolidado em primeiro lugar, uma eleição hoje de primeiro turno, mas ao mesmo tempo há muitas pessoas que gostariam de ter uma nova opção também. Então nós escutamos isso bastante nas ruas. No entanto, essa questão é uma decisão dele.
ele tem deixado aberta essa possibilidade de disputar até mesmo o governo do estado. É uma questão que nós estamos elaborando esse plano de governo que vai servir para qualquer tipo de candidatura dentro do partido, para que a gente possa falar exatamente o que é necessário no estado do Paraná, não é ser aquele grupo ou partido mais do mesmo, que fica repetindo o jargão, melhorar a segurança pública, aumentar o salário do professor. Isso tudo, todo mundo já sabe. Pergunta, o Cássio está ajudando vocês nesse plano? Não. Dessa vez não? Não. Então tá, porque na eleição de prefeito, o seu partido, o PSL, construiu um plano de governo municipal extraordinário. Eu coleciono os planos de governo, sabe, Mark? Porque os planos de governo são propostas importantes da sociedade, de muita gente competente. E o plano de governo do PSL para o município de Curitiba, na eleição de 2020, era brilhante. O Cássio é uma figura muito respeitada, muito técnico. Para terminar, deputado, na imprensa nacional muito se falou que a direção do União Brasil no Paraná era bolsonarista. Vocês se enxergam dessa maneira mesmo? São bolsonaristas? E como é que vai ser essa relação agora nessas eleições? Acredito que a relação é normal. Na verdade, como foi tudo muito novo, essa questão da filiação do Moro ao Paraná, a gente não conversou nem a nível de governo do estado, nem a nível de governo federal. No que nós estamos focados hoje é na construção da chapa de deputado estadual e federal. No meu entendimento, principalmente como presidente do partido, eu vejo que a mudança no Brasil se dá pelo parlamento, se dá pela mudança no Congresso Nacional, tanto deputado federal quanto senador. A gente já viu que não adianta ter um presidente da República que coloca os projetos e não são aprovados por falta de vontade política dentro do Congresso. Então esse trabalho nós estamos fazendo. Agora, a questão de discussão, governo do estado, governo federal, é algo que vai acontecer agora nas convenções. Claro que a minha ideologia não é de hoje, não é de 2018, é desde 2010, desde que eu me entendo por gente, que eu entrei na faculdade de Direito. Eu sou um deputado de direita, eu sou um deputado que sempre pregou isso, sempre teve a mesma ideologia, que é a mesma ideologia também do presidente Bolsonaro. Claro que alguma coisa ou outra a gente diverge, mas em 95%, e essa é a minha votação dentro do Congresso, são votações convergentes, mas a questão política eu realmente deixo para a época de convenções. Tá certo. Deputado federal Felipe Francischini, presidente do União Brasil no Paraná, obrigado pela presença. Obrigado, gente. Um abraço aos ouvintes aí. Obrigado. Agora, 4h48, intervalo comercial, já voltamos aqui na Jovem Pan News.